Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Bora tomar o nosso café da manhã? Bem-vindos! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, entrem, que maravilha! Oi, Daniel! Oi, Edmilson! Oi, Maria! E pessoal, parece que faz tempão, né? Eu tô com eco. Vocês estão escutando um eco? Estão me escutando bem? Como é que estamos aí? Me falem. Estão me escutando em tempo? Eu tô num lugar diferente hoje. Espero que funcione esse sinal. Bom dia, bom dia, bom dia. Mudamos o cenário do Neurocafé para que vocês tenham mais natureza, para que a gente comece o dia olhando para coisas agradáveis, né? Então me digam aqui, a gente está cada vez mais arrumando aqui nosso trabalho para vocês. A Ana tá me dizendo que tá tudo certo, tá? Que bom, então tá. Ótimo sinal. Ótimo. Então, se o sinal ficar ruim, não é daqui, é do Instagram, que geralmente tá querendo boicotar as nossas lives, né? A Zeverp está por aqui. Estou por aqui, Zenilde. Agora que eu vi quem é você, Zenilde. Que legal! Pessoal, hoje voltamos então com o Neurocafé. Voltamos não, né? Eu não parei de fazer, eu tô doida. E agora a gente tá aqui nesse novo cenário, um cenário de dia de manhã, para vocês já verem uma luz solar. Se bem que hoje tá super nublado aqui em Curitiba, hoje tá sem luz. E a gente tá aqui então com esse dia mais frio, né? Curitiba é assim, para quem é daqui do sul sabe como é que é. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo ninguém gosta, tá, galera? Mas lembrem-se que o Neurocafé é um lugar para a gente trazer leveza, para a gente falar de neurociência, de psicologia, de saúde mental com leveza, para que a gente comece o dia se informando bem, né? Conseguindo ter assim um entendimento de como as coisas são, de como a vida pode ser melhor e com mais saúde. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade na infância. Essa semana estou dedicando um pouco o conteúdo para a gente falar um pouco de cérebro infantil. E aí a gente vai ter uma convidada que vai falar sobre ansiedade na infância aqui junto comigo, como que a gente entende, como que a gente usa de neurociência para manejar. E eu acho que é um assunto super importante porque a gente precisa ter informação, né? Eu quero trazer cada vez mais para vocês informações de jeitos diferentes. Vocês vão ver que a partir de agora a gente vai ter novas coisas aqui nesse canal, também teremos novas coisas no YouTube. Então, quem ainda não me segue lá no YouTube, fica ligadão lá. O Neurocafé, ele sai sempre aqui do Instagram e vai pro YouTube na íntegra, então o vídeo inteiro não fica aqui. E a gente vai ter cada vez mais coisas novas para que vocês fiquem repletos de informação, mas informação com cuidado, com critério, com rigor científico e também para que vocês possam utilizar essa informação no dia a dia, né? Tanto na profissão, da área da saúde, da psicologia, quanto no contexto escolar e educacional, quanto no contexto empresarial, porque todo mundo está precisando de saúde mental, né? Então eu vou chamar a Zenilde aqui. Deixa eu chamar a Zenilde aqui. Aí. A Zenilde aí. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Franciele. Que prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, Zenilde. Agora que eu vi quem que era você. É mesmo? Sou eu que te acompanho desde que eu te Aham. conheci. Adoro, aprendo muito o tempo inteiro. Nossa, apaixonada pelas pela transmissão dos seus conhecimentos mesmo, sabe? Ai, E um dia ainda vou em Curitiba, viu? Em algum curso que você fizer aí que der para eu adaptar aqui a minha vida eu e tudo. acordei pensando nisso, sabia? Eu acordei pensando, nossa, eu preciso marcar o evento ao vivo desse ano, se eu quiser, para fazer com muita antecedência para as pessoas conseguirem vir para o evento ao vivo. Pois é, então. E aí eu falei, nossa, o último que você fez, acho que o primeiro, né, que você fez presencial Foi. em Curitiba. Queria muito ir, mas aí não deu, infelizmente. Tinha uns compromissos aqui que não tinha condição.
Mas assim, fiquei assim, com o coração apertado de não poder ir, sabe? Mas eu tenho certeza que uma hora a gente vai dar certo, a gente vai se encontrar e se conhecer Você pessoalmente. tá onde, Danilde? Eu moro em São Lourenço, em Minas. Nossa, Minas. eu não sei onde é São Lourenço, em Minas. É sul de Minas. Sabe aquela garrafinha de água São Lourenço? Sei. É daqui, é Ai, da que nossa legal. cidade. Bom jeito de explicar. Vou É, avisar, é o pessoal. único jeito, porque todo, assim, em todos os lugares tem essa água, né? Então eu olho, às vezes eu estou num lugar, assim, num restaurante, quando eu vejo água de São Lourenço. Eu moro aqui já há 30, vai fazer 39 anos, eu vim de São Paulo. E eu sou do Paraná, pertinho de Da você, onde você é? Ah, Londrina. é pertinho mesmo. Que É, legal. mais ou menos. Eu não conheço Curitiba, mas sempre tive um sonho, assim, de conhecer e uma hora vai dar certo. A gente vai aí se ver. Vai. A questão de fazer o evento ao vivo em Curitiba é que eu tenho que escolher uma data que não esteja muito frio, senão o povo se assusta, né? É verdade? Porque é muito, junho, julho é muito frio. É verdade, tem que ser um tempo, né? Porque senão a gente, apesar de que aqui em Minas é friozinho, mas não tanto igual Não, não é igual, Curitiba, que eu não. Eu imagino. tinha uma sócia, a Beth, que ela é de Minas. E ela vinha para Curitiba, ela sofria, não é? É um outro frio. É um frio gelado, né? Deve ser, porque é um frio assim que deve arder, né? E chove muito, né? Então eu tenho que pensar nisso também. Porque tem épocas aqui que chove muito, aí você faz o evento ao vivo. É ruim a gente se locomover com chuva numa cidade que a gente conhece. Mas a É gente faz verdade. tudo isso, né? Não é só marcar, mas a gente vai fazer. Eu tô escutando o retorno da minha voz aí no seu celular, Zenilde. Ai, por que será? Porque eu acho que o volume você consegue baixar um pouquinho seu volume? Consigo. Tá muito alto, né? Vamos ver se melhorou. Deu, melhorou Melhorou? muito, hein? Melhorou. Ah, que bom. Porque tecnologia, você sabe, a gente que é mais velha, a gente vai aprendendo diariamente. Então, a primeira vez assim que eu fiz com escola, reuniões com professores e tudo mais, foi assim para mim assim uma novidade muito boa, né? E eu adoro conquistas, eu adoro aprender. E aí eu falei assim, eu vou aprender, devagarzinho a gente vai aprendendo, Eu acho né? A gente não nasceu sabendo, né? Na verdade. não. E assim, né, a internet também veio, o celular, tudo, eu já era adulta também, né? Não é uma coisa que a gente tem uma facilidade. As gerações de agora que, como dizem, já nascem com o celular na mão, né? Infelizmente, mas é a realidade que eles vão ter bem mais facilidade. Ô, Zenilde, me diz uma coisa, você conta, se apresenta pra gente, por favor. Então, meu nome é Zenilde Verto, né? Sou esposa, mãe, tia, irmã, avó e tenho 6 filhos. Sou casada e psicóloga, mas eu fiz antes pedagogia. Me apaixonei desde criança, falava que eu ia ser professora. Aí fiz magistério, trabalhei muito pouco dentro, né? Peguei uma turminha de alfabetização, que era o meu sonho. Depois eu fiz pedagogia e sempre meu sonho foi psicologia. E por não ter na minha cidade, eu falei, a primeira turma eu vou fazer, porque sair da cidade com criança pequena, mocinhos e tudo mais, não deu. E aí eu fui a primeira turma da minha faculdade, né? Então formei tem pouco tempo, tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora que eu me formei. Mas assim, Nossa, experiência tem pouco tempo que eu me formei. Mas assim, eu digo que eu já nasci psicóloga porque eu sempre gostei da área, né? E a dificuldade mesmo é de sair daqui para poder estar estudando. E eu que gosto legal. muito. Você sabe ali no PNP o quanto tem de gente com o mesmo caso que você, né? Uhum. Que fez psicologia agora, nos últimos anos, que vem de outra profissão, que eram professores, temos muitos. Você já Sim. encontrou algumas colegas ali com esse mesmo caso? Sim, quando a gente participa de live, assim, eu sempre percebo que tem, né, esses profissionais que eu acho assim excelente, porque dá uma experiência muito grande para nós, né? A gente Tá. já vem vindo com uma experiência e depois formar mais velha, eu acho assim muito interessante, Eu acho né? também. É outro tipo de estudo que a gente faz, né? É outra faculdade, é outro tudo. Até o meu marido fala assim: você não vai mais fazer nenhuma faculdade, né? Pelo amor de Deus. Porque cursos paralelos eu faço muito. Eu fiz psicologia nos extremos, o Páscoa, a Liliane Uhum. Rocha.
né? Prevenção ao abuso sexual infantil. Eu faço neuro, né? O seu, PNP, com o Dr. Tiago também sobre autismo. Então, assim, eu Uhum. estou sempre estudando, porque é a tal coisa, o Franciele, a gente tem que estar bem preparado para receber nossos pacientes, nossos clientes. Tem. Então, a todo momento a gente tem que estar estudando, igual você, né? Vive fora, trazendo coisas, novidades para nós, que nossa, isso daí é de uma importância muito grande, muito grande. Quem gosta de estudo, quem gosta de estar, né, sempre estudando, renovando, se capacitando para melhor atender os pacientes, os clientes, pessoas como você, olha, não tem preço, Ah, não tem preço. Eu realmente. falo que os seus custos, assim, claro que a gente trabalha, a gente luta, muitas vezes é mais complicado para chegar a pagar quando a gente tem outras coisas pagando toda, né, Uhum. a, o universo nosso do familiar. Mas assim, é compensador demais. Quem tá aí, tá escutando, olha, vale muito a pena. Vale a pena você tirar ali de uma comprinha de uma roupa, de uma bolsa e investir na capacitação com a Franciele, com certeza. Ai, que lindo. O Zenilde, ai meu Deus, não falei seu nome Não, errado, né? não é Tá. Zenilde, tá certinho. Eu de manhã, gente, eu tô cada dia pior de manhã. E essa eu já sei que é coisa da idade, né? Eu preciso mais, eu preciso comer mais frutas vermelhas, viu? Porque para a minha memória de manhã tá bem ruim. Por isso que você escolheu falar sobre ansiedade na infância, então agora eu entendi, porque você acompanha a infância há muitos anos. Muitos anos, há E por que, muitos anos. Oi? e por que a ansiedade? Nossa, porque ainda mais agora, né, Franciele, depois da pandemia, as crianças dentro de casa, sem a socialização, piorou muito. Inclusive nas escolas. Eu vou em escola fazer, normalmente, dar uma assistência, né? Pedem, até eu fico sempre pronta para as escolas que precisarem, para palestras, tanto com os professores, como lidar com as crianças, com as famílias, porque as famílias estão muito perdidas, não sabem o que fazer com aquele adolescente que está assim, sem socialização nenhuma. Então está muito sério, está muito sério. Desde pequenos, né, 4, 5, 6 anos, e até os adolescentes, e claro, nós adultos também, né? Idosos também. Então, assim, no geral, começa ali na infância tudo isso. Então, a gente já está começando, quer dizer, há uns 2 anos atrás, né? 3 anos atrás, desde que começou a pandemia, foi 2020, né? Então, já tem vindo muita ansiedade. E as crianças, para nós, são ansiedade invisíveis, né? Porque as crianças, elas, como que elas colocam isso tudo? Elas não sabem muitas vezes colocar. Não. Então, assim, né? Você que também tem criança, que aliás acompanha o lindo, seus filhos e tudo mais, a gente percebe, tem que estar com eles, né? Ou igual você fala, perto da natureza, né? Que eu adorei seu cenário atrás, aí tá lindo, maravilhoso. Então, assim, as crianças têm que estar, nós temos que dar a presença, estar juntos, mesmo que a gente tenha nosso dia a dia corrido, tem que estar presente. E de fato, está faltando muito isso. Os pais reclamam, falam, levam no psicólogo, né? Que a gente está aí para isso, inclusive, mas precisa começar dentro de casa, dando atenção, brincando junto, Uhum. fazendo tarefas junto. Ontem mesmo teve uma colega minha que mandou um texto, que eu não me lembro o nome, ela mandou e falou: Zenilde, leia o texto, por favor, e vê o que você acha, certo? Do comprometimento da criança dentro de casa, a partir de qual idade, sabe? Porque as crianças estão muito assim, eu não pode fazer nada. E você mesmo fez o bolo esses dias, né? Maravilhoso, com as crianças. Isso é muito importante, estar junto com Uhum. eles. E assim, dá para fazer, dá para arrumar suas coisinhas, porque senão joga caderno, joga mochila quando chega, já ir aprendendo. E não é porque você vai fazer com que a criança
trabalhe para o futuro, É, né? Para o futuro dela, para ela ser independente. é. Então é muito importante. Então as crianças estão cada dia mais se fechando. Né? As crianças estão abandonadas, Enilde. Eu estava pensando, deixa eu abrir aqui um pouquinho, que tô com calor. Eu estava pensando nisso ontem à noite. Peraí, deixa eu abrir tudo para ficar bom lá o cenário para vocês. Porque eu estava pensando nesse contexto infantil e a gente vai ter, daqui uns dias, eu vou abrir um curso de pais e mestres, neurociência para pais e mestres, né? Neurociência da infância. Exatamente porque a gente vai vendo essa urgência de precisar informar. E a gente que trabalha com saúde e que vê crianças e tem crianças, a gente vai ficando desesperado, né? Meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu faço para ajudar? Eu sei que o neurocafé tem que ser leve, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de Sim, falar de uma maneira leve, né? Mas não é nada leve quando a gente fala que as crianças estão abandonadas. E é um abandono tanto físico quanto emocional, né? E quem está no PNP, não sei se no PNP você começou a ter essa clareza comigo de neurociência, de que eu acho interessante que quem estuda neurociência sempre fala isso, como você está dizendo. A gente nunca fala só da criança. As crianças, os adolescentes, os pais, os adultos, os idosos, porque a gente começa a entender que é um contexto inteiro que a gente avalia. Nunca é só a criança, né, a escola, é o contexto todo, porque quando a gente fala que a infância precisa de ajuda na ansiedade, a gente está falando que quem cuida da infância precisa de ajuda na ansiedade, é verdade. né? Muito verdade. E assim, a gente tem que, como você diz, curar o mundo, né? Porque o mundo, agora, né, a partir da infância, vai Vai ser deles. Como que ser, vai ser esse né? mundo? Não é? Como que, Você assistiu que a... aulas de ansiedade lá dentro do Oi? PNP? Você assistiu as aulas de ansiedade no PNP? Já conseguiu ver? Olha, eu vou assistindo conforme vai dando, devagarzinho. E uma coisa que eu queria te falar, Franciele, a minha abordagem é analisando Ah, é? psicanaliticamente, para você ver que interessante. Porque as pessoas às vezes ficam, né? Eu já vi pessoas perguntando para você, e na psicanálise? É. Eu só falo uma coisa, gente. O PNP é para todas as abordagens, é para o ser humano. Eu aprendi tanto, mas eu aprendo tanto, que assim eu fico muito encantada. Por quê? Porque eu trabalho a ansiedade, a respiração, que você ensina a técnica da respiração. Nossa, como eu trabalho ela. É Com criança, assim, você trabalha oi? Oi? com criança? Você trabalha? Com criança, com adulto, com idoso, sabe? Para ansiedade, as suas técnicas são excelentes. E Aqui não aí, a gente. são Oi? as da Oi? neurociência. Não são minhas as técnicas, por isso que são tão Não, excelentes. são suas, eu digo suas porque você que dá o ensinamento, o conhecimento, né? Então, assim, eu falo as tuas técnicas, porque a gente aprende tanto e, assim, as técnicas fazem tão bem, mas tão bem, para pessoas em geral, com todo tipo. Não, porque a ansiedade, ela vem de tudo, né? Eu digo, eu não sei se foi no seu curso que eu aprendi. Você me fala se foi ou não. Vamos lá. O que que você, que eu não sei onde, eu tô achando que foi no seu curso. Que Então, calma, a, vamos oi? dar aqui o pensamento para quem está assistindo e escutando. Você vai falar de onde vem a ansiedade, né? Então, hoje, como é que você avalia que existe um quadro de ansiedade na infância? Eu acho que aí vai ser a sua resposta, né? Tem vários fatores, né? Porque eu digo que a depressão é excesso de passado. Aprendi com, não sei se foi no Aliás, PNP. Não. não. E a ansiedade é excesso de futuro. Por quê? Avalia? Não. Oi? É assim que você avalia quando você tem lá, a escola te chama ou chega um paciente para você. Quais são os sintomas que você entende hoje, até pelo conhecimento de neurociência, que existe ansiedade? Existe ansiedade pelo futuro, né? Então, por exemplo, uma criança, ela fica ansiosa também até com uma viagem. Tem Uhum, criança que acorda à noite e fala assim: não estou conseguindo dormir. Por que que você não está conseguindo dormir? Porque a gente vai viajar para o feriado, uhum. entende? Então, é um excesso de futuro.
nem aconteceu e a criança está ansiosa por conta daquilo que vai acontecer. E o que ela traz, né, que fica deprimidinha, quietinha, calada, inclusive na escola, não se socializa, é o excesso do passado. Foi esse Uhum. passado que a gente não teve socialização, tivemos que ficar em casa, sem ver familiar, muitos perderam. Não é só isso, né? Esse o excesso da pandemia, eu acho. A Sim, questão do comportamento deprimido na infância vem de falta muito, né? Falta de contato, vem de genética, né? Às vezes não é só a pandemia, porque tem crianças que ficaram bem na pandemia, algumas poucas, né? Mas tem, né? Como por exemplo, o meu filho ficou bem, porque a gente já vinha da Inglaterra, a gente ficou na Inglaterra só nós três, né? Ele não tinha irmã na época, e a gente continuou aqui no mesmo contexto, só que aqui ainda ele via a priminha dele que a gente fez. A gente sempre tinha um casal, que era meu irmão, com a prima, e a gente se ajudou como apoio, né? Na pandemia, a gente via eles viam a gente e ali a gente ficava. Então, mas se tem algumas questões da infância, elas vão aparecendo. Eu acho que o que a gente precisa ajudar as pessoas aqui a entenderem é que os sintomas da infância, eles não são igual aos sintomas da vida adulta. São bem sim, diferentes, né? Então, isso é um dos exemplos que você deu. Às vezes a criança dormia bem e ela começa a despertar no sono preocupada com coisas que não eram motivo de preocupação, né? Então, ela preocupada, às vezes até com uma prova da escola, preocupada com a viagem, preocupada que vai na casa do amiguinho na semana seguinte, né? A ansiedade também pode ser do passado, né, Zenilde? Eu posso estar preocupado com algo que eu fiz, que eu falei, e aí eu quero consertar e não consigo, algo que eu não sei, enfim, né? Só que eu acho que para a criança tem uma questão importante aí, que a criança ela não consegue apalpar esse sentimento de nada. Ela só age. E eu acho que essa é uma diferença para o adulto, né? exatamente. É aquela criança que se alimentava bem, já não se alimenta mais. É aquela criança que não. Inclusive, às vezes, até para se hidratar, para tomar uma água, sabe? Então, assim, é muito sério. Então, os pais e educadores, né? Que os educadores têm um papel fundamental dentro disso tudo, porque ficam muito tempo junto com as crianças nas escolas. Hoje em dia tem período integral, né? Aquelas mamães que precisam trabalhar o dia Uhum. todo. Então, os educadores ficarem muito, mas muito atentos. Não está, né? Não está interagindo com os amiguinhos, não está querendo beber água, porque a gente tem que, né, lembrá-los muitas vezes, porque são muito pequenininhos. A alimentação muda, não tomou lanchinho na escola, então em casa não se alimenta direito, Ou põe aquele começa pouquinho de comida. nervoso, já Oi? criança com tique nervoso. É Exato. um, Esse tique nervoso que a gente fala que são invisíveis. Você não está vendo. Aí começa a estalar nos dedos, sim, né? Estala até os dedos dos pés, sim, roem unha, sim. morde o lábio, Ah, mordeu né? a mão, sim. Muito. Chega até ferir o lábio muitas vezes. Não dorme direito, demora, né, para pegar no sono. Inclusive crianças até mais maduras, tipo 6, 7, 8, 10 anos, que retorna e faz xixi na cama. Tem que estar verificando. Ah, mas não está fazendo xixi na cama porque bebeu muita água. Tem essa coisa de falar, olha, não bebe muita água até a hora de dormir. Mas isso não né, até o momento de dormir, não beber muito líquido, não sei o quê. Mas, gente, tem que estar sendo avaliada essa criança, né? Um neurologista, tem que ter um acompanhamento. Eu acho que a gente tem uma questão aí importante, então, até para as pessoas conseguirem se informar, é que quando há um comportamento que começa a ser diferente dessa criança. Só que esse comportamento a ser diferente, e às vezes até um comportamento que muitas vezes o pai, a mãe ou a própria escola podem achar que essa criança está chata e mimada. Por exemplo, a criança começa a ficar muito irritada. Às vezes só isso. Ela começa a ficar muito irritada, ou ela para de querer fazer dever de casa, ela fala, não vou mais fazer, porque ela não está dando
monta internamente. Então, às vezes, são pequenos comportamentos, né? É difícil porque o adulto fala, tem alguma coisa acontecendo comigo. A criança não fala, isso ela só age. Eu acho que isso é importante entender, né? Que o cérebro da criança, ele não está pronto para se reconhecer, dependendo da idade, né? Dependendo da idade, óbvio. Mas ela só age de maneira diferente. E às vezes é na sutileza do agir. Que muitas vezes, se a gente pega, né, Zenilde, eu fico pensando hoje, pensa aqui comigo, você está formada há 3 anos. Uhum. Você entrou no PNP quando? Ai, tem quanto tempo? Porque eu já deveria ter até terminado, mas eu gosto tanto que eu vou, retorno, Mais de um ano. volto. Tem, acho que tem um ano, um E pouquinho mais. aí você começou a entender neurociência. Daí você começou a entender que tudo importa. Basicamente, neurociência a gente começa a entender isso, né? Exatamente. Tem uma quantidade de pessoas que não têm esse conhecimento, que olha para uma criança irritada, o que elas falam na tua experiência? Mimada, criança mimada, olha lá, porque tem aquela agressividade também. Aí é o TOD, né? O transtorno opositor desafiador. E muitas vezes não é. A irritabilidade da criança, ela está querendo te dizer alguma coisa, né? Ela não está irritada à toa. Quando é adolescente, dorme muito. A gente está falando de criança, mas adolescente também dorme muito, né? Aí, nossa, essa criança é preguiçosa, não faz nada. Vamos avaliar? É preguiça mesmo? Ela está dormindo por quê? Ou até mesmo criança pequenininha não quer ir para a escola, tem muito sono. Tudo deve ser avaliado antes de você colocar que a criança tem preguiça, que a criança, se ela está desanimada, tem alguma coisa, gente. Vamos avaliar, né? Você, quando se formou em psicologia e quando entrou para entender de neurociência, você sente qual que foi a diferença grande desse entendimento, assim, do olhar da criança e do adolescente? Você Ai, consegue estar em palavras? completamente. Nossa, Franciele, completamente. O como como é que eu posso te falar? Como o funcionamento, né, na verdade, dos neurotransmissores, né, de tudo. O funcionamento é completo. A gente tem uma outra visão quando você começa a se capacitar no PNP, né? Nossa, eu não tenho nem palavras. Eu aprendi muito e aprendo, né? Todo dia a gente aprende. Eu vou lá, retorno alguma coisa que eu tô, nossa, eu tô em dúvida disso, eu vi, mas não lembro direito. Vou lá, retorno. Por isso que é importante, inclusive, o seu curso fica, né, para nós um tempo bem razoável. Inclusive, eu quero participar daquele que você tem, que fica, é mensal, se eu não me engano. Eu preciso me interagir. Como que chama? Neuro. Neuro, Mundo Mundo neuro, Neuro. é. Eu preciso entrar nele porque eu não quero perder nada, sabe? Porque todo dia a gente Para aprende. trabalhar em escola, então, é melhor ainda, porque ele é bem voltado para essa linguagem, escola, empresa. Ô, Zenilde, mas assim, ó, vamos para a gente ajudar as pessoas que estão aqui assistindo também a apalparem essa questão da ansiedade na infância, a diferença de ter esse entendimento que é mais abrangente mesmo, né, de neurociência. Então, a gente tem esses comportamentos. O que que você hoje entende que você talvez não entendia quando você se graduou, né? Você começou a entender com neurociência. Eu falo que para as pessoas é difícil a gente começar a separar o antes e depois, né? Porque a gente muda o jeito de pensar. Então a gente não Muito. sabe o que é antes. Não A gente fica sabe. Não sabe. Não, completamente, porque dá a impressão que você esquece o que você feita. sabia, né? Então, assim, eu tenho críticas, eu recebo críticas, sabe, ô Franciele, devido à minha abordagem ser psicanalítica, né, que eu fiz a pós em psicanálise, né, porque era o meu sonho e tudo mais. Inclusive, junto com o curso, eu já comecei a fazer a pós, porque como eu já sou pedagoga, então poderia estar ingressando, né, no curso de psicanálise. E aí, assim, tem críticas de pessoas que falam, ah, mas você é psicanalista? Como que você faz um PNP? Como que você faz, né? Como que você quer saber sobre neurociência? Gente, é muito importante. O meu olhar depois, quando eu ingressei no PNP, mudou totalmente. Porque agora, assim, você entende como que, o porquê daquela situação, né, da criança. Por que que age dessa forma? E como que você pode... Porque aí você fala assim, não, mas a neurociência é um comportamento.
Sim, pode até ser o comportamento que você tem que estar trabalhando, mas para cá, né? Para o cérebro estar em funcionamento. Então é muito importante, dá muita diferença quando você estuda. Chega uma criança, você entende, ou uma escola te chama e fala, ó, a gente está com muitas crianças com ansiedade, ou a gente precisa se capacitar. O que que você, quais são os pontos que você fala, olha, para prevenir ou para tratar, a gente precisa ver isso? É assim, é muito complexo, né? Para você avaliar. É bem Vamos falando. Eu sei. muito complexo, porque as atitudes da criança, vamos supor, ela está com uma dificuldade na aprendizagem, né? Então, no PNP, eu não vou dar spoiler, não, o pessoal tem que entrar no seu curso. Aham. O pessoal tem que entrar no curso para saber exatamente como que é, porque o dia a dia que vai funcionando, que você está lidando, é que você vai colocando o que você aprendeu, né? E observando da forma que você aprendeu. Então, assim, é complexo, mas assim, o que a gente pode falar é a forma que a criança está, vamos supor, numa escola. Como que ela está, a aprendizagem dela, né? Como que o professor, ele é fundamental ali, né? É um instrumento, né? Fundamental para essa criança e para essa análise, quando a gente vai numa escola para estar conversando. Você fala das emoções, Também, também, das emoções. assim, de falar e entender das emoções, por exemplo, para uma escola trabalhar prevenção à ansiedade. É interessante que tenha aquele livro, aquele filme Divertidamente. Uhum. Dá para você trabalhar com aquele filme, né, com as crianças, os sentimentos, né, como que é o sentimento quando você está com raiva, ou por que que você está com raiva. Uhum. Então, esses sentimentos, esse filme, dá para você trabalhar bastante nele. E a criança, ela vai compreendendo da forma dela, né, como ela se sente, Uhum. né? Então, assim, é muito importante esse lado da capacitação para você poder estar ali administrando para a Ó, criança. pedindo exemplos mais concretos aqui, Zenilde, vou te ajudar então. É Então, que vamos lá. as minhas convidadas ficam nervosas aqui, não é fácil. Não, não é fácil. Me ajuda, então, vamos lá. Ah, elas querem ajudar, mas é difícil a gente vir aqui. É a primeira live, Zenilde? Com pessoas assim. Não, eu participo de live assim, eu já participei algumas, mas eu participo de uma associação que nós temos aqui, eu sou voluntária, que chama Florescer Calvin, sabe? Então a gente também faz. Legal. Oi? É bem legal. Então eu faço sempre assim. Agora a gente está participando das segundas-feiras, mas eu participo assim, né? Dessa forma. Então vamos lá ajudar as pessoas nessas questões mais concretas. Então, eu acho hoje que quando a gente. Eu separaria, quando a gente vai falar de prevenção à ansiedade na escola, é diferente da gente falar de tratamento e de sintomas de ansiedade, né? Porque quase que é um mundo oposto ao outro. Então, acho que isso é importante, né, das pessoas saberem. Quando eu sempre começo falando do que é a ansiedade na infância e na adolescência, que é isso que a gente já falou. São os comportamentos sutis que atrapalham a vida da criança e do adolescente. Só que tem uma questão aí importante, né, Zenilde, que a gente começou falando isso hoje, que é para a escola e para os pais saberem que tem comportamento que atrapalham. Eu preciso, eu preciso olhar. Se eu sou um pai, por exemplo, e o meu filho chega em casa da escola e fica no celular ou na TV e eu não olho, não tenho interação com ele, eu não vou conseguir perceber que ele não está bem. Quando eu perceber, já é tarde, ele está com sintomas muito aguçados, né? Então, acho que isso é uma questão importante, porque e aí a gente fala de prevenção. A prevenção começa no olhar, né? No estar junto, no ter tempo com, tanto na escola. Então, o professor começar a olhar para os alunos como indivíduos e não como alunos que precisam ser disciplinados, que infelizmente a gente ainda tem um pouco desse olhar, né? Um pouco não, muito, né? Só que quando a gente olha para esse olhar da disciplina, a gente perde o olhar da humanidade, esquecendo que aquela
pessoa, ela não está desobediente, talvez ela esteja com problemas de saúde. Exatamente. Então, Exatamente. Tem que ter esse olhar. coisa, né? Exatamente. É isso que eu comentei, né? Tem que estar atento em toda mudança diária da criança, não só na diária, na noturna também, né? Então, Tipo, tem criança. volta para as pessoas entenderem. Irritabilidade, você falou de dificuldade de sono, que você sempre analisa. Na mudança diária e na noturna Sim. também. Acordar várias vezes, né? Claro que tem aquelas crianças, você tem criança pequena, às vezes pega o travesseiro, vai para a cama da mãe com insegurança. Isso é uma coisa que não é normal, né? Dita normal, porque toda criança quer o afeto, né? Uhum. Que você falou de afeto, inclusive a Mônica, que é do Florescer, eu falei de você para ela, ela veio na sua live, viu, falou: Nossa, Zenilde, eu fiquei apaixonada Uhum. pela, pelo conhecimento que ela transmitiu e tudo. Então, assim, a gente tem que estar atento, Uhum. né? Pela irritabilidade, Então, né? humor, irritabilidade, agressividade, ou tá quieto demais, se tem dificuldade de sono, se tá acordando para fazer xixi, vejam que é uma lista muito grande, né? Que a Os gente, tiques, né? os tiques nervosos, não quer mais fazer exercício, não quer mais ver os amigos. Então a gente é uma lista gigante Gigante. e muitas vezes corre o risco de falar um monte de comportamento e esquecer de algo. Por quê? Porque às vezes é um comportamento que não está mapeado lá em lugar nenhum, mas que é diferente para aquela criança ou para aquele adolescente, né? E Exatamente. para isso, olhar. Uma das pessoas escreveu aqui, se você falar para os professores que eles têm que olhar para os alunos, eles vão ficar muito bravos. Eu sei que vão, né? Então, até a maneira que a gente constrói isso na escola, e até para os pais, né? O pai vai ficar bravo. Como assim eu não olho para o meu filho? É dando informação do o que e o como você tem que olhar, né? Sim, inclusive, para quem falou do professor, às vezes tem pessoas que têm umas ideias diferentes por conta de um professor. Os professores são maravilhosos, Então, né? gente. Eles querem. Eles, assim, muitas vezes eles dão a atenção para a criança tão grande que muitas vezes eles identificam uma ansiedade e comentam com os pais. Então, assim, eles são muito importantes na vida dos filhos, né, das crianças. Então, assim, pode ser que a escolha, às vezes, ou. Claro, nós somos seres humanos, tem dia que nós não estamos bem, né? Temos que trabalhar isso, mas eles são muito importantes. Claro que eles estão ali, né, a função deles são muitas funções. Então, às vezes, com 35, 40 alunos na sala, é difícil perceber, mas tem uns que são sensíveis. Sim. Porque para ser professor, nasceu, né? Nasceu já com esse dom, com, sei lá, e muitas vezes quando estão lá é pelo desejo. E eles, quando são para que são professores para infantil, eles são muito atentos. Muitas vezes eles comunicam aos pais, ao familiar, né? O que está acontecendo, ou é a criança que evacuou, né? Na sala de aula. Isso tudo tem que ser visto. Né? Ou até mesmo quando o professor começa a se irritar com a criança. Eu acho que tem daí uma coisa importante que quando eu trabalho com prevenção, eu acho que você também trabalha, principalmente depois do PNP, Zenilde, que é o seguinte: quando a gente entende de neurociência, a gente entende que a criança é o reflexo de um pouco de genética, quando no caso de ansiedade, tá, pessoal? De muito do ambiente, né? Então, assim, se ela não está bem, alguma coisa do ambiente possivelmente desregulou essa criança. Ou é a falta, ou é o excesso, ou é uma rotina desequilibrada, ou é um medo que surgiu que a gente não sabe, que a criança não falou, o adolescente também não, né? Mas algo acontece ou algo aconteceu. Então, acho que isso é importante quando a gente investiga. Daí na clínica, a gente vai investigar na clínica, não tem onde investigar, né? Por isso a importância. Mas tem uma questão que, para mim, é primordial, que é trabalhar com prevenção e tratamento de ansiedade com infância e adolescência, necessariamente trabalhar com pais e cuidadores. Porque se os pais e os cuidadores estão ansiosos, o que a gente sabe que estamos, a maioria, ou exaustos, eles não conseguem enxergar a criança porque eles não conseguem enxergar ninguém da maneira que precisaria. Exato.
Exatamente. E você falou uma coisa muito importante, Franciele. Tem que estar atento à genética também. Não que vá desenvolver, né? Pode não desenvolver, depende do contexto familiar, né? Mas eu acho que é muito importante você estar atento, porque se na genética, minha mãe, meu pai, ou minha mãe ou meu pai, os avós têm uma depressão, né, severa, uma ansiedade que vem e traz uma depressão severa. Fique atento Sim. com sua criança, seu adolescente. Ao primeiro sintoma que você viu, corre, procura ajuda para isso não se estender né, e causar danos, muitos mais, assim, muitos prejuízos lá na frente, Sim. né? Então tem que ser E cuidado. eu acho e fique atento a você também, né? Porque aí a gente volta para a questão de tratamento e de prevenção, que a gente precisa incluir esse adulto nessa prevenção e nesse tratamento, né? Eu não sei se você viu, Zenilde, mas eu acho ano passado eu gravei até um Mundo Neuro sobre isso. A gente tem esse estudo traduzido lá no PNP, mas saiu uma pesquisa, não foi um estudo, foi uma pesquisa da Universidade de Harvard mesmo. Não é uma pesquisa de neurociência, é uma pesquisa de população. E eles tentaram entender quantos por cento da população adolescente tinha sintomas de ansiedade e depressão. Daí eles chegaram, eu vou tentar lembrar aqui, 40%, eu acho. E desses 40% das pessoas que eles testaram, foi bastante gente. Os pais também têm ansiedade ou depressão, como um reflexo mesmo. Então, o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso a gente só vai saber na clínica, quando vai avaliar, quando vai fazer um diagnóstico, né? Que a gente tem que fazer esse diagnóstico. Mas é a gente entender que os adultos não e não sabem que a Exatamente. ansiedade é normal. Eu falo que ansiedade e exaustão virou sinônimo de comprometimento, né? Hum, Trabalho você está ansioso e exausto. Não, gente, existe uma linha de corte importante ali entre a ansiedade normal e o cansaço do dia a dia e o que excedeu, né? Então, primeira coisa, eu acho que não sei se você faz isso, mas como é que tá esse pai, esse professor? Como é que tá a tua saúde mental? Porque se ela não estiver boa, teu cérebro distanciou. O cérebro ansioso está distante da realidade. Ele está lá, vivendo a sua ruminação. Ele vai ter dificuldade de ver, de ligar e de ajudar qualquer adolescente. exatamente. E você fala no seu curso sobre o que você falou lá que eu gravei muito e eu comento, que o nosso lado do cérebro negativo é muito maior do que o positivo. Você fala isso, né? E é, Yes. e é a pura verdade. É o que você fala. Todo dia a gente tem que lutar e falar pro negativo, né? Você fala, não, eu tô aqui, eu vou caminhar, eu vou fazer, vou fazer acontecer. Uhum. Por quê? Por conta disso, né? De que o negativo já tá lá. E você tem que lutar todo dia com o positivo. E uma coisa que é muito importante para falar para os pais, educadores, que eu acho muito importante, é que as crianças, elas também tendem, quando está com uma ansiedade muito forte, mas que quase chega numa depressão, elas tendem até ter automutilação. É muito sério. Tá tendo cada vez Os mais adolescentes, sim. jovenzinho. Mas você sabe por quê? Teve um estudo que saiu de pesquisa também, não é estudo acadêmico, que na verdade isso tem a ver com a internet, né? Então, como que a gente precisa avaliar o todo? Porque você tem aí crianças e adolescentes que estão, quando eu falo que eles estão abandonados, gente, é porque o que que aconteceu? A gente normalizou o uso das telas como substituto da gente. Uhum, E para muita gente, você veja, quando eu converso, Zenilde, com pessoas que não conhecem de neurociência, elas não acham que é ruim, porque elas não aprenderam que é ruim. É até ajuda. Não, meu filho fica mais calmo quando usa o celular. uhum. Ele, coitado, quando joga um videogame. E na verdade não fica, porque a gente não ensinou as pessoas a avaliarem o comportamento. E a gente precisava ajudar os pais e professores a entender o cérebro e o comportamento. Então, hoje, quem é que sabe que o celular e o videogame fazem mal?
para o cérebro de uma criança e adolescente. A gente que estuda neurociência, senão as pessoas não sabem, elas mas o que se vende hoje em dia não é isso. E é muito uma culpabilização, né? Eu sei assim, porque meu marido mesmo, nós somos casados há 15 anos. E ele, no começo, falava assim pra mim, não tem problema. Eu falava, tem problema. Então eu fui construindo com ele qual era o problema. E ele falou, não, mas eu fui criado na TV. Eu falei, mas quem disse que você tá bem? E a gente vende uma ideia social que não faz mal. Então, entender de neurociência é assim, faz mal. E como que você vai saber que faz mal? Porque essa criança, esse adolescente começam a querer muito outras coisas. Então, às vezes o pai fala, nossa, meu filho quer tudo na hora. Já passou da idade cerebral de querer tudo na hora, né? Que é depois dos 10, 12, a criança começa a ter um pouquinho de controle de impulso. Mas 10, 12 já quer tudo na hora, quanto que ela está usando de tela? E aí, quando eu falo que está abandonado, é porque se a criança ou o adolescente estão num olhar que não é o olhar do cuidador, ou na construção aqui, na conversa, no jogo, às vezes até na briga, né? Na discussão do pode, não pode dentro de casa, que faz parte do contexto, ela está em outro lugar com as suas emoções e com os seus pensamentos abandonados para algo que não é humano, algo que vai sofrer demais. Exatamente. E tem aquelas crianças também que é bom até falar aqui que os pais deixam a televisão ligada até a criança dormir. Gente, é muito cômodo, sabe? Então, assim, Fazia isso, você sabia? Quando meu filho sério. era pequenininho, sim, porque eu não tinha essa informação. Uhum. Então, assim, sabe, fazer uma leitura de historinha, porque aí já trabalha a imaginação da criança para uma futura redação. E para ela mesma ter imaginação. Ah, não está conseguindo dormir? Vamos pensar naquela historinha. Mas, Sim, assim, dar presença mesmo, dedicar a criança, porque passa muito sim. rápido. E as sequelas ficam para o futuro, né? É muito sério. Tende a funcionar de um jeito ansioso, precisando de estímulo, né? Eu acho que Isso, é importante da gente deixar claro para as pessoas, né? Esse cérebro ansioso, ou ele aprendeu a ter medo, ou ele aprendeu a agir só pelo estímulo. Estímulo do videogame, estímulo de coisas, né? Quando a gente tenta dar muita coisa, e aí a criança sai da realidade. Então, aquilo que você falou no começo, aí a gente já falando de tratamento, o tratamento e a prevenção, eles vêm juntos. Porque é tratamento, né, é um mesmo pacote, quando a gente fala de adolescência e infância, né? É trazer a criança para a realidade, cozinhar junto, limpar junto, arrumar junto, né? exatamente. É um ser humano ali, dá responsabilidades, mas sem que você deixe a criança de castigo porque ela não faz. Você constrói a responsabilidade com a criança, Com certeza. né? É fazer, é viver junto. Exatamente. É o que está faltando, né? Pegar o seu tempo, andar de bicicleta numa praça. Ah, não tem praça perto da minha cidade, no quarteirão, sabe? Fazer uma caminhadinha, ver a estrela, ver o passarinho, à noite ver a estrela, ver a lua, ver a natureza, porque nós somos natureza, né? É, Então, isso faz parte, tem que fazer parte da nossa vida, faz. né? É interessante porque as pessoas escutam a gente falando e podem falar assim, nossa, mas que besteira. Tem gente que não consegue fazer isso com os filhos, que a pessoa chega do trabalho tarde, ela não vai conseguir, daí a gente volta para a escola. Poxa, a escola precisa deixar ao ar livre um tempo, principalmente sem período integral. Que seja ele ficar olhando para o teto no pátio. Não sei, faz uma hora na escola, algo pequeno na escola que não tem tamanho, né? Mas é necessário. Por isso que a gente precisa olhar, né, para a saúde mental, é sempre o contexto geral. Pode ter uma jardineira na escola, não precisa ter um quintal enorme. Uma É, jardineira, você faz ali alguma, né, algum temperinho, alguma coisinha que a criança possa tirar, um tomate, né, é, um moranguinho, alguma coisa assim, para a criança também ter esse é. contato com a natureza, é muito importante Criança e o adolescente. também. Até nós, né? Até nós. Eu me mudei para cá, eu morava, estava morando no meio da cidade, eu adorava, só que assim,
comecei a ficar muito estressada e comecei a me perguntar por que eu tô tão estressada. Falei assim, porque eu tô entre arranha-céu, gente. Eu vi o céu lindo, mas não tinha natureza perto de onde eu morava. Então eu falei, a gente vai sair daqui. A gente precisa, ainda mais eu que trabalho com saúde mental, né? Eu preciso ter esse lugar de reposição. Às vezes trabalho o dia inteiro de home office, sai para levar as crianças para a escola, vê só prédio. Então, você vê, qual que é a prevenção e o tratamento? Primeira coisa que a gente pergunta, que hora dorme, quanto usa de tela, quanto contato com o ar livre tem, gente. Isso é tratamento. É a mudança de hábito, né? É o autocuidado. Come, que esse adolescente come. Você cozinha junto com ele, não cozinha. Ele faz as coisas de casa junto com você, não faz. Você vê, é voltar para o mundo como ele funciona e não para o mundo virtual. Né? Não é só para o mundo do sozinho, é para o mundo lá O fora. mundo real, né? Não o virtual. É muito importante estar atento a tudo isso, né? E as pessoas deixam muito. E criança, gente, cresce tão rápido. Né? Às vezes a gente não tem tempo, não tem tempo. Quando você vê seu filho tá adolescente e se afastando de você, porque ele quer pertencer a outros grupos, né? Então ele se afasta de você. Então esse momento é muito importante da família, né? De estar junto, mesmo que os pais não estejam juntos, que tem muitos casos hoje em dia, né? Que é a vida real. Então, o pai ficar atento, a mãe. O pai muitas vezes acha que não é a obrigação dele, sim só da mãe, mas não. Principalmente com o menino, né? Ele é o exemplo, ele é a referência do pai, né? Então, o pai é uma referência, a mãe é uma referência, ou um cuidador é a referência, não exatamente o pai ou a mãe, às vezes tem um cuidador, uma avó, um avô, um tio, uma tia, né? Ou um familiar. Então é tudo muito importante. Eles são a referência. Nós somos a referência das De crianças. volta, a gente volta para o contexto do todo, né? Então, para a gente ver, né, pessoal, vocês veem a Zenilde falando, e é o que acontece. Quando a gente começa a entender do cérebro da criança, do cérebro do adulto, é difícil a gente não falar do todo, a gente só fala do todo, porque tudo influencia. Eu acho isso maravilhoso, sabe, Zenilde? Porque quando eu me formei há muitos anos, a gente não falava do todo. Ainda não falamos, você se formou há pouco tempo, né? Ainda não falamos do todo na faculdade de psicologia, porque esse todo a gente conhece pela neurociência, pela biologia humana, né? E nas empresas, eu trabalho muito com empresas, você veja, eu trabalho com empresas há tantos anos eu falo do todo, e como as empresas ainda têm dificuldade de entender. Por que eu estou trazendo empresas aqui? Porque eu acho que é a responsabilidade da empresa também capacitar os pais e as mães, porque se eles criam, são esses vão ser seus funcionários daqui a um tempo. E se você ajuda um pai e uma mãe a entender os seus filhos, você muda todo o seu contexto social. Você tem gente mais engajada, você tem gente que administra melhor sua mente, sua vida, porque nós somos um todo, né? O pai e uma mãe que chegam para trabalhar numa empresa, gente, eles não desligam a cabeça e falam que agora não penso nos meus filhos, na minha vida, porque isso não existe. A gente é tudo isso, né? Então, poxa, se eu tô preocupada com os meus filhos, eu não tenho tempo nem para comer uma pipoca com eles. Isso vai influenciar no meu trabalho. Não adianta que desligue. Então, é um contexto que envolve todo mundo, né, Zenilde? E isso que você falou de passa rápido, como você falou sobre isso? Ontem eu gravei um story sobre o processo, né? A gente precisa aprender. Sabe aquela frase que precisa aprender a gostar do processo para se motivar? Na verdade, a gente precisa entender o processo. O que quer dizer isso? A gente precisa entender que a infância passa rápido e que se nós somos pais, independente se você escolheu ou não, a responsabilidade da infância é sua, pais e mães. E você tem responsabilidade naqueles primeiros anos, no mínimo até os 8 anos de vida, a formar um cérebro saudável. E isso quer dizer mudar a sua vida para formar um cérebro saudável. Ai, Franciele, mas são 8 anos da minha vida. São, mas nós adultos somos responsáveis pelas crianças que nós botamos do mundo, querendo ou não querendo. Não é? Exatamente. E quando. Amigos, vou. Porque eu preciso dessa cabeça aqui, não é? Exatamente. Eu vou muito rever as minhas prioridades, vou. Tem que ter rotina com a criança também. Tem pais que 9 horas, 10 horas da noite
tudo bem um dia ou outro, né? A gente tem compromissos às vezes com família e tudo mais, mas aqueles pais, aquela família que sai todas as noites, volta às 11, meia-noite, 1 hora da manhã com uma criança, com um bebezinho no carrinho, gente, começa daí, sabe? Começa daí. Se você se comprometeu, você quis ter o filho, ou mesmo aconteceu, é um compromisso que você tem por um bom É. tempo. E isso vai E aí o que influenciar. eu Oi? falo, quando eu digo do processo que você diz assim, passa rápido, é a gente entender que eu tenho ali uns 8, 9 anos para fazer essa base. Depois eu vou conseguir ter mais espaço de tempo na minha vida, no meu trabalho. Mas eu tenho uma fase ali que eu vou precisar estar mais presente. E não só fisicamente, mentalmente. Então eu preciso cuidar de mim. E muitas vezes, né, Zeni, brigar com o mundo para que o mundo me permita maternar. Porque o mundo não permite a gente maternar. O mundo quer Não, que você materne. Meu marido estava dizendo ontem. Ai, tô falando demais, gente. não, Desculpa, mas não assim, tá ótimo. Nossa, tá ótimo, adoro. engraçado, né? Porque a gente não ouve as pessoas falando assim. As pessoas não acham ruim quando a gente fala, não, eu não vou ficar em casa porque eu tenho que trabalhar. Ninguém acha isso ruim. A gente acha esse pensamento produtivo, normal. Mas a gente acha ruim quando o pai e uma mãe falam assim: não, eu vou parar de trabalhar aqui nessa empresa, vou mudar de emprego porque eu quero ficar mais com meus filhos. Isso a gente acha ruim. Eu vou deixar de entrar nesse projeto megalomaníaco porque eu preciso dar atenção para as minhas crianças. A gente deturpou o conceito de saúde mental, porque isso é saúde mental, né, Zinide? As crianças precisam dos pais. E tem coisas que eu acho até importante falar, sabe? Tem familiares que criticam as pessoas que param um momento de trabalhar para dedicar. Ah, a mãe é preguiçosa, não quer mais trabalhar. Gente, essa mãe tem muito valor, porque é muito fácil você acordar cedo, se arrumar toda bonita e ir para o trabalho. Não vou criticar aquelas que precisam, Uhum. mas tem umas que podem optar e não optam por ficar em casa. Então, valorize aquela mãe que está parando com tudo na sua vida. Ela não faz mais academia, ela não vai mais, não sai mais com as amigas, a não ser aquelas que têm criança pequena, É, porque é o meio, né? É tudo que ela quer naquele momento, é dividir o que ela está passando. Então, tem pais que falam: ah, põe na creche, põe na escola, vai trabalhar. Gente, aquela mãe que dedica, principalmente as mães, né, atípicas, né? sim, que tem. Que tem, gente, aquelas que dedicam aos filhos, valorizem, porque não é fácil. Você ficar com criança em casa, cuidando, né, afetivamente, levando para uma natação, levando para uma praça, levando, é cuidado, é afeto e não é preguiça, porque a pessoa que sai para trabalhar, ela esquece tudo e ali ela vive uma vida diferente daquela dela. É importante também. Mas se ela quer dedicar 100%, maravilha. É uma mãe que está vendo que vai passar rápido e que depois ela vai ter a vida dela e a criança vai seguir o mundinho dela, a vidinha dela, que vai virar, vai se tornar, né, um adulto, um cidadão. E precisa da nossa atenção. São alguns anos de vida que a gente precisa modificar e rever a vida mesmo, porque nós somos responsáveis por outra vida, né? Eu acho que é essa questão. Isso também, para mim, assim, Zenilde, é uma escolha que eu sei que a gente tem que respeitar, né? Então, tem a mãe, tem o pai que vão trabalhar o dia inteiro, que gostam do seu trabalho, que se sentem realizados naquele lugar, e, na verdade, a maioria das pessoas funcionam desse jeito, né? Vive trabalhando 8, às vezes até mais horas por dia. A grande questão é quando eu chego em casa, qual é o tipo de relação que eu tenho com essa criança, comigo mesmo, porque muitas vezes eu estou exausto, não consigo nem entender como é que eu funciono, muito menos como é que eu dou atenção para o outro. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa entender como funciona, né? Então, como que eu chego em casa do trabalho o dia inteiro? Como é que tá na minha cabeça? Eu tô cansada? Eu não tô com respeito à minha saúde mental, mas também construo saúde mental das crianças e dos adolescentes dos quais eu sou responsável. Eu sou responsável, Sim, né? e Como que eu tem. faço isso? As pessoas não ensinam isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem no PNP é isso. Então vamos pensar, você vai chegar em casa. Primeiro que para a gente construir saúde mental,
a gente constrói o dia inteiro, não é depois do trabalho. Então, como é que eu vou fazendo na hora que eu acordo, durante o trabalho? Vejo como é que eu regulo as técnicas que você ensina, como é que eu respiro, como é que eu regulo as minhas emoções, como é que eu cuido do meu sono, da minha alimentação. E aí, quando eu chego em casa, como é que eu incluo a família na rotina para que todo mundo se cuide junto. É um outro jeito de olhar a vida, na verdade, né? E aí, como é que eu priorizo o tempo com a família? Não é por mim, porque é importante. Então, eu não posso priorizar no dia a dia de trabalho. Ok, mas como é que você prioriza nas outras horas, né? Naquele É almoço que você verdade. vai, naquela janta que você não vai. Como é que você vai fazer? Ou vai levar junto? Como é que... Então, eu acho que isso são assuntos que a gente precisa ter cada vez mais em pauta. Por isso, a prevenção e tratamento. Exatamente. Eu digo que não é a quantidade que você fica junto, e sim a qualidade, Uhum. né? Você ficando genuinamente ali pronta, né, para sua família, para os seus filhos. Não importa se vai ficar 2 horas por dia, ok, mas você vai ficar, não no celular. Tem gente que fica o tempo todo. Ah, eu fico o dia inteiro em casa com os meus filhos, mas está o tempo todo no celular, né? É. Olha, Zenilde, como isso é importante, é falta de conhecimento. Eu acho ainda. Eu sou Hum, pura nesse sentido. Eu tenho alguns amigos pediatras que falam assim, Kelly, não é falta de conhecimento. Mas eu acho que é falta de conhecimento do cérebro, porque as pessoas não sabem realmente o que está fazendo mal. Nem assim, nem ao outro. Porque, vamos falar a verdade, a grande maioria das pessoas não quer que a gente entenda saúde mental. Saúde mental não é uma prioridade, né? Não é, senão tudo é diferente. Ó, tem uma seguidora aqui que escreveu que ela mora na Suíça ou na Suécia e que lá a licença maternidade ou para a mãe ou para o pai é de 1 ano. Isso é preocupação no uhum, desenvolvimento humano. Você veja que é um contexto social, né? exatamente. Contexto social. Aí a Fernanda está dizendo que 15 minutos são necessários para quê? Será? Para ficar com a criança? Não é, né, gente? 15 minutos. A gente não fica 15 minutos nem no médico. A gente fica muito mais que isso. A gente fica mais, às vezes, no banho do que. Então, olha a importância de entender que o cérebro infantil precisa de contato, Total. né? Uhum, Muitas vezes que a gente vai arrumar na ansiedade, Zenilde, acontece com você, você arruma o ambiente, a criança melhora. Quando exatamente. você fala, vamos ficar aqui, você vai fazer isso junto com a criança, ela vai fazer essas responsabilidades junto com você. Ah, mas meu filho não quer fazer nada, mas é porque ele tem uma frase que eu uso que é assim, ó, troca a tela por gente. Troca por quem? Por você. Mas eu tenho que cuidar da casa, traz junto. Vai cuidando, vai ligando uma música. Porque senão fica muito difícil para o pai e para a mãe também, né? A vida não é fácil para grande maioria, Exatamente. né? Como é que a gente ajuda os adultos a sentirem prazer em ter e a estarem com as crianças, entendendo que eles precisam também, que o cérebro deles precisa, que o cérebro das crianças precisa. É muita coisa, Zenilde, que a gente Muita, é muita coisa. E a criança gosta de participar. gosta. Gosta muito. A criança que já não participa, o cérebrozinho dela tá fazendo outra coisa. Então, muitas vezes, a gente tem que resgatar ela, né? Isso leva tempo também. Eu gosto muito de piquenique, sabe? Num parque. Aqui a gente tem um parque muito lindo, né? Fazer piquenique no parque, a criança adora, com aquela, se não tem, tudo bem, forra ali com qualquer coisa. Eu gosto já com bem aquela coisa antiga, né? Com uma toalha xadrez, a criança curte. Até o momento que você vai preparar esse piquenique, o que a gente vai levar? Vamos levar uma fruta, um suco. Gente, isso daí para criança, ela grava para a vida inteira. Sim. Até a questão de levar ao mercado, né? Eu lembro que antes de ter filho, meu marido falava assim: por que que as pessoas trazem as crianças no mercado? Eu falei: porque elas vivem. Você quer que elas deixem a criança onde? Falava pra ele no mercado. Exatamente. Meus filhos nasceram, um dos meus programas que eu gosto é levar as crianças no mercado desde neném, porque eles escolhem as coisas junto comigo, assim, é mais tempo de mercado, é. Eu fico mais tempo lá do que eu gostaria. Eu odeio no mercado, mas vamos, né? É mais paciência que eu tenho que ter, porque tudo eles vêm, eles andam devagar, eles pegam devagar, eles não têm nem coordenação motora quando pequenos para botar o negócio na sacola, mas é trazê-los para
par da vida, Uhum. né? E daí você compra compramos o que precisava comprar, agora a gente vai preparar ele, porque a gente precisa, eles têm o interesse e vai surgindo. O que que eu vou fazer com essa maçã aqui? Vamos fazer bolo, Uhum. vamos cortar, vamos botar na geladeira. Então você veja que parece bobo, né, Zenilde? Mas são coisas que a gente não faz mais, que a gente aprendeu que não deve, porque a gente tem que trabalhar, fazer a criança ser obediente e ponto. E não é assim, né? E tem que preparar para a vida, né? Ela vai um dia no supermercado. Teve um dia que eu fui abastecer o meu carro e eu deixei de propósito junto com a minha neta. Ai, não, vovó. Eu falei, sim, você precisa aprender que um dia você pode estar aqui no lugar da vovó e precisa, o carro precisa Uhum, abastecer, sabe? Você precisa saber como funciona. Então não é questão de, né, você vai no mercado, claro, a gente precisa, no caso, se não tiver ninguém para deixar a criança em casa, ninguém que, um responsável, você leva, mas é é. importante. Por quê? Porque isso daí é o desenvolvimento do cidadão. Desde pequena você vai mostrando para ele que tem mercado, sim, que tem que abastecer um carro, que tem que cortar uma grama no Isso. jardim, que tem que, né, Tem que, lavar, participar. tem que lavar a louça, mas é junto, né? Não é o vai lavar a louça, Uhum, processo. exatamente. É um outro processo. Eu acho que isso é o ensinar a viver, que a gente perdeu, porque a gente está com a cabeça muito na produtividade. Por isso que eu falo muito das empresas. Isso vem da onde? Né? Isso vem de uma economia que precisa crescer e precisa produzir. E a gente acabou que parou de fazer as coisas e nem se deu conta, parou de fazer as coisas da vida. E isso tem um reflexo na criança e na adolescência, porque se a gente parou, eles nem sabem o que que é. E daí Uhum. o pessoal do mercado de trabalho hoje não sabe o que que é passar uma roupa. Claro que não, porque os pais deles estavam trabalhando o dia inteiro. Olha que coisa. Não porque a culpa era dos pais, porque a gente construiu uma sociedade que se preocupa só com produtividade e que começou a te dizer que a vida não tem importância. O que é importante é seu trabalho. Então, é uma coisa geral que a gente precisa mudar. É verdade. E assim, para essas crianças, inclusive, artesanato, sabe? Pegar uma agulha de crochê, de tricô, coisas manuais, isso também para a ansiedade. Ai, nossa, mas uma criança de 4 anos vai fazer isso? Não, ele vai fazer dependendo da sua idade. Uma de 8 já consegue pegar uma agulha de tricô e fazer. Ai, nossa, mas isso é coisa antiga. É antiga, mas para a ansiedade é muito bom. Você vê o seu trabalho fluindo, a criança vê Olha, aquele crochêzinho, aquele tricôzinho, ela fala, eu que fiz. Gente, é maravilhoso. São resgates que nós temos que resgatar para essa infância. Pular corda, sabe? Pular amarelinha. Você não vê mais. E isso daí você pode fazer no quintal de casa, na escola também, né? Por isso que eu na falo escola. em casa, o construir coisas é muito importante para a prevenção de ansiedade, né? Então, construir brinquedos, construir coisas de sucata, coisa que a gente fazia antigamente, hoje se perdeu muito, porque tem muito para comprar. Mas isso é importante, você resgatar a construção para que algo fique pronto, que é o. Como é que a gente vai fazer uma criança e um adolescente gostarem do processo se a gente não usa mais o processo? Se eu compro a comida pronta, e olha, gente, eu não estou falando mal dos pais, eu estou dizendo que é tudo reflexo de um processo de trabalho, mas a gente precisa parar e rever. Calma, então eu vou parar e vou rever, né? E eu acho que esse é o papel da psicologia, né, Zenide, do nosso. Exatamente. Como é que você está fazendo? Não, foi sério, não tenho tempo de cozinhar. Tudo bem, mas quando você vai comprar a sua comida, quando você planeja, envolve o filho, envolve a criança. Você vai ter que lavar a louça, vou, como é que você faz? Envolve a criança. Quando você está com ele final de semana, o que vocês fazem? E a gente começa a mudar a rotina, começa a mudar hábito, começa a mudar a construção. Então, ao invés de você comprar um brinquedo, você vai construir um brinquedo. Dá para fazer isso todo dia? Não, eu sei que não, mas você vai mudando pequenas coisas, né? Porque é o tipo de informação que as pessoas não sabem. Eu bato na tecla, elas não sabem por que o cérebro precisa disso. Vai, então, faz o curso do PNP que vai saber. Vai lá, porque olha, é assim, eu digo que é um conhecimento ímpar, que é para sua vida É verdade. toda, você usa no seu dia a dia, você usa
né, para regular uma criança que está desregulada emocionalmente. Então, assim, é muito importante, né? Muito bom. Então, a gente tem que ter esse contexto. Vou falar em pontos das mãos aqui. Quando você trabalha com uma criança ou com uma escola, quais são os pontos que a gente precisa resgatar para prevenção e para tratamento da ansiedade da infância? Primeiro, vou te ajudar. Resgatar? Oi? É resgatar no sentido de olhar e construir, tanto na escola quanto dentro de casa. Dá o primeiro para eu dar os outros. Oi? Fala o primeiro para eu falar os outros, para mim ter um exemplo do que você está. Primeiro, Oi? rotina, sono. Ah, sim. Rotina, sono, alimentação, o afeto, a presença, tem vários, né? Então vamos lá. Primeiro, rotina de sono, de uso de celular, que não pode de noite, diminuição de criança e adolescente, né? Diminuição de tela, um sono regulado, que dorme e acorda no mesmo horário todos os dias. Ótimo. Segundo, rotina alimentar, que é Sim, importante. rotina alimentar, rotina de estudo. Terceiro, você falou, afeto e presença no mesmo lugar. Isso, Né? afeto. Qual é a quantidade de tempo que você passa trocando afeto com seu filho, trocando conversa? Isso é, ou na escola mesmo. Se a Ou na escola tem escola. troca. É um momento que eu acho que assim muito importante que todos estão em casa é à noite, né? Sim. Na hora do banho da criança, na hora da troca da criança, na hora do alimento da criança, na hora de colocar essa criança para dormir, Tudo uma historinha para você contar para ela desligar de tudo, porque aí ela está desligando de todo o dia que ela passou, aí ela entra naquela história, né? Naquele momento dela. Então, assim, é tudo muito importante, na né? escola ter momentos de troca também, que a escola também perdeu esses momentos de diálogo, de troca, de afeto, ficou tudo muito roteirizado. Sim, Aqui fazer roda de conversa. gosta disso? Nenhum. Por isso que tá todo mundo doido, entendeu? Nós adultos, inclusive. Porque... Exatamente. E como estamos, né? Então Conversa. vamos para afeto e presença, diálogo, troca. O quarto, que a gente precisa olhar, contato com a natureza. E Não tem também, não menos importante, as emoções. Como que foi seu dia hoje, né? O que que aconteceu? Se tem alguma coisa que te deixou chateado? Como você pode agir com uma criança que, né? Porque às vezes criança com criança fala alguma coisa que aborrece, né? Olha a sua letra, olha a sua roupa, olha isso. E valorizar muito para poder a autoestima da criança ficar bem, né? Valorizar o que ela faz, porque nem tudo que ela faz que é perfeito para você não foi o melhor que ela sim, fez, né? sim. Então isso é muito importante. Ensinava para as empresas, ainda ensino, que o serve para professores, para pais e mães. E é, olha que simples. Como eu estou, como meu corpo está, porque aí a gente está falando de emoções, né? O que, que eu estou sentindo, meu corpo está tenso, não está, estou com energia, não estou, e como você está. Esse é o quinto, emoções, né? Que a gente, emoções, como eu estou, como está meu corpo, eu estou sentindo, estou com energia, estou com pouca, estou com baixa, hoje foi um dia feliz, e como você está, como seu corpo está. A mesma pergunta atende a você. É simples, eu chamo isso de checklist diário. Uhum. E uma coisa também que é bom observar, sudorese também a criança, quando ela vai chegando na escola, se ela está tensa com alguma coisa, ou até mesmo com o professor, ela começa a transpirar tanto na mãozinha, Uhum, sabe? Aí a dor de cabeça, dor de barriga também, que a gente não comentou, também é uma emoção que passa pelo corpinho da criança. Ai, tô com dor de barriga na hora de ir pra escola, tô com muita dor de cabeça. chega, Aí, oi? quando chega ou quando vai, né? Exatamente. Então, tudo isso é muita coisa, né, que a gente tem que analisar, mas que vai aparecendo. É, E aí você vai mas eu observando. acho que esses pontos são importantes, que todos são de neurociência que a gente já falou. Uhum. Então, o primeiro, sono e rotina, o segundo, alimentação, o terceiro, presença, diálogo e afeto, que está tudo dentro do mesmo pacote. O quarto, contato com a natureza. E o quinto, emoções. Emoções. Acho que E fechou, ó, fechou. pronto, viu, Zenilde? Você põe essas Oi? coisas aí no seu workshop. Já Vou põe. pôr.
Já deu uma mastigada aí para nós, para todo mundo. Muito Bem bom. importante. Passamos do tempo, esse assunto é que a gente tem tanta coisa para falar que a gente ficaria com um dia inteiro falando. Zenilde, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos a atenção aí, né? E olha, gente, quem tiver oportunidade, vai lá no curso que você vai assim ter muita capacitação, muito conhecimento para a vida e para transmitir para as outras pessoas e ajudá-los, né? Tanto na clínica como na escola, como pais, mães responsáveis. Muito Muito importante. E muita gratidão, Franciele. Adorei participar aqui com você, viu? Tudo de obrigada. bom para você. Contatos, Zenilde. O seu contato do Instagram é Zverpa. Isso. É isso, né? É Zverpa, arroba... não, no Instagram é Zverpa, isso. Arroba Zverpa, para entrar em contato. Então tá bom. Um beijo para você. Fica com Deus. Beijo, bom dia, boa semana para nós. Tchau.